Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, aqui estamos nós, começando mais um ano, à véspera de um carnaval. Que venha em paz, que todos se divirtam e guardem da festa apenas lembranças boas. Eu começo agradecendo ao Senhor a oportunidade de estar aqui e falando a respeito de uma experiência vivida por mim há muitos anos e que marcou a minha vida. Aqui eu vou me apresentar como Lúcio. Sempre fui do estilo conservador. Nunca almejei grandes objetivos, não sou viciado, nunca fui em adrenalina, dispenso correr riscos, enfim. Sempre planejei para mim uma vida estável, uma situação financeira sólida, com o básico para viver com qualidade. Então, claro, com esse estilo um tanto que acomodado, o meu destino não poderia ser outro senão um concurso público. E eu fiz esse concurso. Banco do Brasil. Passei. Para mim, assim, foi um alívio. Tipo, era apenas um vestibular, mas eu já me sentia formado, com missão cumprida. Agora seria apenas trabalhar, me dedicar, cumprir minha obrigação, ter um horário flexível e um bom trabalho, uma base para viver. Claro, tudo no início tem suas dificuldades, né? Seus obstáculos a serem vencidos. E eu passei, graças a Deus passei, não fui um dos primeiros colocados, mas estava entre aqueles que iriam assumir a sua vaga no banco. Mas a primeira fase da minha vida profissional seria atender a uma transferência. E eu fui transferido para um lugar muito pequeno, remoto, que eu honestamente, até então, nunca tinha ouvido falar. Mas fui. Fui eu e as minhas cachorras. Deixa eu explicar. Eu tinha a minha 250 Yamaha, a minha moto, a minha cachorra mecânica. E tinha, claro, a Teresa, que era a minha pastora alemã, o grande amor da minha vida. E lá fomos nós. Teresa, a 250, meus panos de bunda e eu. O meu pai me levou até a cidade que seria minha casa por, eu calculava no mínimo uns 2 anos. Eu consegui um bom apartamento, aluguei um apartamento legal, dentro do salário eu podia bancar tranquilamente. Eu estava assumindo as rédeas da minha vida. Quando chegamos na cidade, sabe que a gente simpatiza? Não é assim o lugar dos sonhos para quem sempre viveu na zona sul do Rio de Janeiro, mas era meu início de vida e parecia ser bem aconchegante, uma população de pessoas dispostas a ajudar, sabe, aquela cidadezinha que todo mundo conhece todo mundo quer saber da vida de todo mundo. Mas eu cheguei com um certo status, porque na época ser funcionário do Banco do Brasil já me colocava na elite da cidade. De cara surgiriam os convites para Lions, para Rotary, para festas. Fui muito bem recebido na agência, que tinha poucos funcionários. Enfim, se eu fosse definir, a minha primeira impressão seria: gostei. A Teresa também gostou. Ela era acostumada com apartamentos. O prédio que eu fui morar era pequeno, tinha poucos vizinhos, que de cara eu percebi que também tinham seus animais de estimação. Teresa era muito dócil, tinha algumas crianças ali, a ponto de, com o tempo, eu saí sem preocupação de deixá-la no pátio. Se tornou a extensão do quintal dela.
Mas aos poucos, eu comecei a notar alguns detalhes. Primeiro, a forma que eu era visto pelas meninas da cidade. Até aí, então, não era nada novo para mim. Imagine. Carioca, motoqueiro, modéstia à parte, não era dos mais feios, trabalhando no Banco do Brasil, carne nova no pedaço. Eu virei sonho de consumo. As menininhas assim me olhavam, mas com os olhinhos brilhando, naquela disputa, quem vai pegar primeiro? Só que eu cheguei com o pé atrás. Primeiro, porque na época, uma cidade pequena daquela, se eu bulisse com uma menina, era, outros tempos. E segundo, que eu sabia de uma máxima que a gente sempre tem que tomar cuidado quando chega de novo, principalmente num local pequeno. Toda menina, por mais feinha que possa parecer, tem o seu apaixonado desde os tempos, sabe, dos bancos de escola. E se chega um estranho e tenta dar tiro na pombinha dele, o bicho pega. Então eu entrei assim, pisando em ovos. Bem devagar, na minha, tentando conhecer, pegando informações com os colegas do banco. Outro ponto que me chamou a atenção foi que eu via cartazes, pichações, sempre com duas marcas, Baiacu e Traíra. Eu digo, meu Deus do céu, Baiacu e Traíra. E com o tempo eu comecei a prestar atenção, porque a gente vai, recebe convites, participa da vida social da cidadezinha, que igual a todas tem o seu bar, que é um detalhe da cidade pequena, pelo menos era na minha época, que a pessoa vai e abre um bar, aquilo bomba, tchum, todo mundo vai nele. Agora, todo mundo desagrada pais e mães de algumas meninas, ou até mesmo de alguns filhinhos criados com vó. Aí começa aquela coisa aí, bar que fulano frequenta, a minha filha não vai. Então, daquele boom inicial, o barzinho começa a cair, começa a ser visto como mal frequentado, e daqui um pouquinho surge outro. E eu fui no bar da moda na época, sempre escutando mais, falando menos, tentando ser simpático, se bem que eu via os olhares de alguns camaradas assim muito esquisitos, pouco amigáveis. Tinha uns que deixaram explícito que eu me pegar de porrada, que eu jogar o carro em cima da moto, porque eu tinha um grande defeito. Eu era novo no pedaço. Aí, com o tempo, eu resolvi perguntar a um colega de banco, o Gilberto, sabe? O Gilberto é aquele cara magrinho, na dele, um óculos fundo de garrafa, anos já de agência, casado, tranquilo. Para mim já um senhorzinho. Porque quando eu passei no exame do Banco do Brasil, eu tinha 23 anos. Ele já chegava nos 40. Aí eu fui tirar a dúvida, o que é Baiacu e Traíra? Ele me olhou assim, tu ainda não sabe? Eu digo, não tenho a mínima ideia. Nenhum dos dois lados te procurou? Eu digo, lado? Mas o que é isso? Bom, aqui, a cidade, os jovens, ou são baiacus, ou são traíras. Eu disse, mas o que é isso? Não sei como é que vocês chamam, são dois grupos, duas sociedades, duas comunidades, facções. Ele, não são assim criminosos, não. São até uma juventude de boa família e coisa, mas quem é baiacu não suporta traíra. Quem é traíra não suporta baiacu. E você será obrigado a escolher um lado. Eu digo, mas eu não quero saber de lado. Eu quero levar minha vida sossegada. Então eu sou dos dois, e isso aí não existe. Ou você é um, ou você é outro. Eu digo, tá. E se eu optar ou não optar, o que acontece? Bom, se você optar, você terá que ver o outro lado como um oponente, um inimigo em potencial, e de vez em quando você terá que sair na mão com gente do lado de lá. E mas brigar, que coisa chata. E se eu não optar? Bom, aí você vai apanhar dos dois lados. Eu não vim pra cá pra ficar trocando soco. Muito pelo contrário, nunca gostei de briga, sempre fiz meus esportes, mas não pra estar batendo em alguém, pra estar bancando um machão. Aí meu parceiro simplesmente disse, cara, é isso. Quem não quer ser baiacu ou traíra,
não pode viver aqui. Tá bom. Eu digo, vou deixar alguém me procurar, né? Até então, eu estou ali tranquilo. Talvez eles me respeitassem ainda por eu ser do Banco do Brasil, não sei. Com relação ao meu trabalho, muito bom, sabe? Eu estava feliz. Então eu cumpria meu horário, eu ia para casa, pegava a Tereza, ia caminhar. E claro, eu comecei como caixa. Na fila do meu caixa, só tinha aquelas meninas. Olha, tinha alguns horários que os outros caixas estavam vazios, eram 4 caixas no total. E aquela fila só de menina para ser atendida por mim. Porque até então, as filas não eram únicas assim, não. Cada caixa tinha uma fila. E quando eu ia passear com a Tereza, então, ela era, digamos assim, a desculpa para se aproximar. Ai, que coisa mais querida, que coisa mais linda. Tereza adorava, eu ficava todo, sabe, sem jeito. Aí quando eu saía para dar minhas voltas de moto com Tereza na minha garupa, aquela baita cachorra, aí eu, sabe, virei até manchete no jornal da... Aí fui chamado para entrevista na rádio local, para falar sobre Tereza. Ia tudo muito bem. Até um dia, final de tarde, frio. Era uma cidadezinha que o verão era muito quente, o inverno era um gelo, tinha um rio que passava próximo, era úmido. Então eu já estava uns 2 meses lá. Quando eu estava passeando com a Tereza assim, eu ouço assim, ai, mas que gracinha. Oh, mas quando eu olhei, meu Deus do céu. Pensa numa mulher linda. Eu digo, nossa senhora, isso aí pediu tudo de melhor para ela e foi atendida em dobro. E ela era sorridente, ela era extrovertida, ela era simpática e brincava. E Tereza não parecia muito à vontade com ela, olhava assim. Diferente de quando Eduarda, uma moça que morava perto da agência que eu trabalhava, encontrou com Tereza. Tereza se abriu toda para ela. Pareciam amiguinhas de infância, até de mesma ninhada. Não estou chamando a moça de cadela e muito menos a Tereza de mulher. Não, calma. Aí eu vendo a reação de Tereza, eu não pude deixar de associar. Sabe o que veio na minha cabeça? Um filme que na época fez muito sucesso. Nos tempos da Brilhantina, com John Travolta e Olivia Newton-John. Os mais novos talvez não lembrem. Mas a Olivia Newton-John era uma adolescente, aquela certinha, sabe? Com aquela roupinha, tudo fechadinho, aquele penteadinho. Só faltava a Bíblia embaixo do braço. Linda, mas daquele jeitinho. Aquele jeitinho menina para casar. Essa era a Eduarda. Esse era o lado doce, o lado tímido da Sandy. Eu acho que é Sandy o nome da personagem da Olivia Newton-John. Aquela deusa que estava ali na minha frente, que logo se apresentou, Camila, era a Sandy depois que despertou aquele lado fêmea, aquele lado... Bom, quem assistiu o filme sabe o que eu falo. Quem não assistiu, até aconselho. É um clássico do cinema, sem dúvida alguma. E o John Travolta, o seu personagem, que era um playboy, vamos dizer assim, ficou encantado com a nova Sandy depois da transformação. Eu sempre fiquei em dúvida de qual eu iria preferir. E Eduardo e eu estávamos conversando. Ela era muito inteligente, era uma menina recatada, muito educada, com certeza virgem, sem a menor dúvida, menina de família. Eu fui na casa dela, eu jantei algumas vezes lá, seus pais maravilhosos, e não pareciam me tratar bem por eu ser um bom partido. Não parecia estar querendo casar a filha, não. Eu me sentia bem com Eduarda, mas tinha medo. Embora eu sentisse alguma coisa por ela, mas eu tinha medo assim de começar algo assim meio que de forma intempestiva, porque eu estava sozinho. Tereza era uma grande companhia, mas não me satisfazia em todas as minhas necessidades, é que você me entende. Então eu levava mais que na amizade, mas eu percebia que aquela menina
que a Duda estava apaixonada por mim. Já quando eu conheci Camila, olha, mexeu comigo. Mexeu comigo. Ela chegou chegando. E eu não tive como resistir. A mulher era espetacular. Eu acredito que fosse a mais desejada da cidade. Se não fosse a mais, seria uma delas. Já tinha tido vários namorados, pisava nos caras. Tinha assim um bando que arrastava o rabo por ela. Ela era de fechar. E acabou tomando conta da minha vida. Quando eu vi, foi triste ver a reação de Eduarda, mas não tinha como. A paixão que nasceu entre Camila e eu foi algo que eu confesso, nunca senti por outra mulher. Algo tão estrondoso, não dá para definir. Quem viveu sabe que eu estou tentando falar, mas tem horas que palavras são insuficientes. Eu via que tinha um risco que eu estava correndo. Bom, num baile lá no clube da cidade, teve um camarada lá que mostrou a paixão recorrida por Camila, veio para cima de mim. Ainda bem que os deixadiços chegaram, porque eu não queria me incomodar. E Camila era baiacu. E lógico que eu me transformei num baiacu. Então, além de ter gente que não gostava de mim no meio baiacu, eu simplesmente assumi que queria a distância dos traíras. E vejam a coincidência. O irmão de Eduardo, que me tratava muito bem, era traíra. Nossa, a família de Eduardo, como eu sentia a falta da convivência com eles. Se bem que eu conheci a família de Camila. O pai dela, seu Antônio, era um sujeito espetacular. A dona Lorena, eu olhava para ela, sabe aquela mulher mandona, aquela mulher centralizadora, aquela mulher que vivia me fazendo perguntas, sabe, aquela coisa esquisita. E eu via também que Camila, em toda aquela sua espontaneidade, toda aquela sua vida paralela, que o pai nem imaginava, mas a mãe sabia tudo, ela meio que ficava retraída diante de Dona Lorena. A coisa até que ia bem, tinha seus riscos, mas ia bem. E toda essa situação não colocava Teresa na mira de ninguém. A minha casinha estava protegida, eu estava bem no banco, e ia levando. Ia levando até que um dia, a bomba. Eu estou trabalhando, me entra Camila assim, diz: eu quero falar contigo. Eu digo: olha, amor, eu quero falar contigo. Diz: mas eu estou trabalhando, mas tem que ser agora. Nossa, todo mundo olhou assim. Aí eu digo: não, tudo bem, eu vou falar com o gerente. Eu estou lá fora te esperando. Fui, conversei com o gerente. Disse: olha, deve ser algum problema sério. Ele: não, vai, pode ir, não tem problema. E eu fui. Quando eu cheguei lá fora, ela olhou para mim assim e disse: inferno, eu tô grávida. Sabe aquele sonho que todo homem tem? Da mulher chegar toda feliz, dizendo que está esperando um filho dele, abraçar, beijar. Aí que assim foi... Parecia que Camila tinha dito que tinha sido condenada à prisão perpétua. Eu tentei de: puta, que bom, meu amor. Ela: bom? O que tem de bom? Disse: poxa, nós vamos ter o nosso filho. Você quer menino ou menina? Ela: pra puta que pariu. Falou assim, tipo, foi outra mulher. Eu não quero filho teu, não quero filho de ninguém. Eu sou muito nova para ter filhos. E agora o que vai ser da minha vida? Eu digo: não, agora eu vou falar com o seu Antônio, falar com a dona Lorena, de repente a gente casa. Quem disse que eu quero casar contigo? Quem disse que eu quero casar? Tu tá maluco? Tu estragou a minha vida, seu infeliz, e agora tu vai ter que assumir. Sim, mas eu sei que eu tenho, eu quero tirar esse problema de dentro de mim. E tu vai pagar por isso.
Eu digo, como é que é? Minha mãe quer falar contigo. Vai lá em casa hoje. Eu meio que, sabe, associei. Era uma quarta-feira. E nas quartas-feiras, o seu Antônio costumava jogar carta com os amigos no clube. Seria coincidência eu ir falar com a dona Lorena justamente nesse dia? Não. Aí fui. Quando cheguei lá, bom, a mulher estava um monstro, mas nem me cumprimentou direito. Aí eu sentei, não me ofereceu nada, não fez questão de ser simpática, parecia que eu estava em outra casa. Ela disse, aí rapaz, como é que você vai resolver esse problema criado por você? Deu vontade de dizer que não foi por mim, foi por mim e pela filha dela, mas eu não ia entrar nesse... Né? Eu disse, não, eu já falei com a sua filha que eu vou casar com ela, ninguém quer esse casamento aqui, você não entendeu? Nós queremos é que você solucione esse problema. Aí eu olhei para a mulher assim e disse, olha, não conte comigo. Ela tentou me ofender, Camila tentou até me agredir, ela estava assim em pânico. Eu levantei, e com licença, e fui embora. E ela veio atrás de mim me xingando, eu disse, ó, a senhora vai me xingar até a calçada. Porque até a calçada, a senhora está dentro da sua casa. Mas se eu botar o pé na calçada, a senhora ousar me ofender, aí a senhora vai ter problema comigo. O que você vai fazer? Vai me bater? Eu digo, não. Porque a senhora não vai chegar a esse extremo de achar que tem o direito de ofender um homem da forma que está me ofendendo na rua. Eu vou falar com o Arthur. Arthur era o filho mais velho dela. O cara era um ignorante total. O cara era um baiacu. Eu não sei se era por tudo que tinha acontecido, eu já estava mais caindo por lado traíra. Eu digo, ai, Eduardo. Me vinha Eduardo na cabeça. Aí eu fui embora. Fui embora, saí do banco um dia, tô tranquilo, tô chegando, subindo na minha moto. Me aparece o Arthur e um camarada dele. Mas já chegou na ignorância. E aí, babaca, tá pensando que é o quê? Que vai chegar, vai zoar a vida da minha irmã e vai ficar assim? Eu digo, não, Arthur, não tô zoando, não. Ele cala a tua boca. Rapaz, eu tava na frente do banco, o pessoal tava saindo comigo ali. Aí me empurrou, eu digo, faz isso não, cara. Ele veio pra cima de mim. Olha, seu Romário, eu não queria, mas eu acho que o Arthurzinho deve estar até hoje procurando os dentes dele na calçada. Porque uma coisa é não gostar de brigar por formação. Outra coisa é não usar os conhecimentos adquiridos em anos de academias de artes marciais para se defender. E eu fui obrigado. Olha, aquele mastrodonte que só tinha força, não tinha habilidade nenhuma, e ainda somado ao elemento surpresa, não esperava a saraivada que ele ia levar. E levou. O amigo dele, que veio meio para ser guarda-costa, também ficou em choque, sem contar que a rapaziada do banco estava ali. Sem pensar que o pessoal do banco também não gostava do tal do Arthur. Então ficou entre ele e eu, ou seja, ficou entre eu e ninguém. Foi um sacode. Eu fiquei chateado, no outro dia quando eu cheguei no banco, o pessoal me tratava como herói, pô, tá bom mesmo, hein, cara, pá, coisa, né? Sabe aquela coisa assim? E eu realmente estava chateado. O gerente me chamou, perguntou o que tinha sido aquilo, eu disse, o cara tentou a diferença, ele, não, mas resolva isso longe do banco. Eu digo, não vai ter mais, não. Aí à noite, chateado, e achando que eu tinha, sim, satisfação a dar para o seu Antônio, eu fui na casa dele. Quando a Lorena me viu, sabe, eu digo, eu vim conversar com o seu Antônio. O seu Antônio veio, estava diferente comigo. Aí me convidou para entrar. A Camila estava no quarto, quando me viu que o pai estava em casa, ela se fechou no quarto e não saiu. A velha ficava que nem uma serpente de um lado para o outro assim. E o Arthur não estava. Devia estar procurando
as fatias de osso e carne que ficaram lá na calçada. Aí o seu Antônio olhou: rapaz, você acabou me decepcionando. Eu te recebi na minha casa. A imagem que eu tinha de ti era de um homem sério, um homem bom. E você, além de fazer minha filha sofrer, você ainda fez essa covardia contra o meu filho. Aí a Lorena tentou, sabe? Eu percebi que eu estava meio enganado. O seu Antônio era na dele, era brincalhão, era quieto. Ela era toda espavitada, mas quem mandava ali era ele. Olha só, Lorena, por favor, vá fazer um cafezinho para nós. Ela abaixou a cabeça e saiu. Aí ele olhou para mim e disse: agora, de homem para homem, o que você tem a me dizer? Eu gostei. Que foi justamente para falar que eu fui até ele. Olha, o que eu tenho para lhe dizer é isso. Eu ia falando e vendo o homem se desmanchando. Aí a Lorena veio da cozinha: porque isso é uma mentira, isso é um marginal, ele veio aqui para trazer não sei o que para nossa família, ele não pode falar isso da nossa filha. Seu Antônio, chame Camila aqui. Não, porque ela... Chame Camila aqui. Aí chamou. A Camila, ela veio branca, parecia uma cera. Eu até estranhei, foi a primeira vez que eu a vi, sabe, com uma roupa solta no corpo, sem ser colada, sem aquela maquiagem toda. Parecia outra pessoa. E eu olhei assim, não era nem tão bonita assim. Aí o seu Antônio olhou para Camila: esse rapaz me fez certas revelações. Até que ponto elas são verdadeiras? Não, pai, é que... Não minta para mim. Não se atreva. Aí Lorena chegou: você não pode tratar nossa filha assim. Fique quieta. Porque se o que esse rapaz está me falando, você é a grande responsável. E nós teremos uma conversa depois. Eu sempre falei assim, ó, sumiu todo mundo. Aí ele pegou o telefone e disse para a mulher: chame o Arthur aqui. Ah, eu não sei onde ele sabe, sim. Ele está na casa da namorada. Chame o Arthur aqui. Aí ela ligou, bom, o cara apareceu assim em minutos. Aí entrou, já entrou me olhando assim, todo machucado, todo lanhado, todo ferrado. Aí o seu Antônio disse: senta, quieto. Olhou para mim: fale para o Arthur o que você me contou. Eu falei. E concluí: se o Arthur sabia de tudo isso e foi lá me afrontar, embora eu não seja um homem violento, não goste de briga, eu não me arrependo do que fiz. Agora, se ele não sabia, eu peço desculpas, mas também entendo como um atenuante que eu estava me defendendo. Sabe quando pai e filho se olham assim? Aí eu disse: você sabia? Ele: não, pai, não sabia. A história que a mãe me contou foi outra. Tudo bem. Nosso convidado está de saída. Quando ele falou assim, eu já estava em pé. Seu Antônio, bom, mamãe, eu tenho 1,81 m. O Arthur, ele era um pouco menor que eu, mas era um tanque. Eu era mais magro, retilíneo. O seu Antônio era menor que a Lorena. Pequenininho, mas pensa num homem perigoso. Com certeza os filhos puxaram, em termos de envergadura física, pelo lado da mãe. Mas em termos de hombridade, de conduta, de caráter, eles nada tinham a ver com o pai. Aí eu levantei, pedi licença, pedi desculpas, fui embora. Senhor Romário, eu esperava que o seu Antônio entrasse em contato comigo, desse alguma satisfação, alguma coisa. O silêncio foi total. E Camila sumiu. O senhor não imagina a tristeza que esse sumiço me trouxe. Eu só pensava no destino de uma criança inocente. Pior, do meu filho.
E mais uma vez aqui estou pedindo um tempinho de atenção para falar de algo que é muito importante para o canal. Estamos num novo ano, um ano decisivo para o Terror Nadina. Porque o canal é novo, vai completar 2 anos, mas está patinando. Nós não conseguimos sair do lugar. E a continuar, nós vamos ter que desistir, porque também não vamos ficar assim anos e anos sem ver resultados. Mas será muito triste para nós ter que encerrar o canal. Então, nós pedimos a você, ajude-nos. Esse ano será decisivo. Se você está há mais tempo com a gente, se já se inscreveu, se considera um Nadina, acredita em universos paralelos, aceita o sobrenatural apenas como desconhecido, não só um centro produtor de terror, como costumam vender. Se você quer respostas, mas não quer ficar repetindo perguntas, então nos ajude. Já está inscrito? Deixe o like. Compartilhe, convide amigos, comente, é muito importante, pois se você estiver inscrito, deixar o like e comentar, estará registrando presença, mostrando à plataforma que o canal é interessante e merece, sabe, ter as suas criações, os seus vídeos, os seus relatos compartilhados para mais pessoas. Merece se livrar dessas amarras que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então ajude-nos. Nós queremos crescer, queremos alcançar todas as metas impostas pela plataforma a canais recém-criados. E temos certeza que com a sua ajuda nós chegaremos lá. Sempre agradecendo a quem nos envia a sua experiência, as suas experiências, confiando no nosso trabalho. E também dizendo, se você acha que a gente merece, envie-nos um Pix. Qualquer valor, pois por não termos alcançado as metas ainda, não somos monetizados. E dinheiro é importante. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, eu fiquei muito mal. Aí procurei Eduarda. Mas ela continuava sendo o mesmo doce de pessoa, de ser humano, de mulher que sempre foi. Mas lógico, aquela empolgação inicial por mim tinha sofrido um baque grande. E ela também tinha medo de voltar a acreditar em algo mais sério comigo, que duraria até eu virar a esquina e encontrar outra Camila da vida. Até os seus pais, inclusive o seu pai um dia me chamou e disse: a amizade de vocês eu abençoo. Mas, por favor, não faça a minha filha sofrer, ela não merece. Eu disse: não, o senhor pode ficar tranquilo. Eu gosto muito da sua filha. E quando eu falei isso para aquele homem, olhando nos olhos dele, eu percebia que era mais do que um simples gostar. Eu amava aquela menina. Não era a paixão que eu tinha por Camila. Mas paixão é fogo, é tesão, é cama. Isso apaga. Por Duda, era um sentimento mais doce, mais... não dá para explicar. Claro que eu ficava imaginando o outro lado, né? Que de repente Duda seria aquela coisa mais devagar, talvez eu não tivesse aquela, sabe, aquela satisfação. Aí continuei conversando com Duda, amizade, pra lá e pra cá, começamos a namorar, e aconteceu e me surpreendeu. Tem certas situações que a gente não compara, isso é absurdo. Mas Dudinha mostrou que tinha outra por dentro. Ela tinha o jeito de ser a mulher da minha vida. 1 ano se passou. Essa questão Baiacu traíra comigo se tornou diferente. Porque depois do que aconteceu comigo e Arthur, os Baiacus não me aceitavam como membro. Mas me queriam à distância, também não mexiam comigo. E os traíras muito menos. Então, de alguma forma, tudo tem um lado bom, né? Eu me livrei dessa coisa de ter que usar camisa verde ou usar camisa preta, sabe? Essa coisa assim. De repente, depois de determinados anos, ter que fazer uma... como é que chama aquilo? Tatuagem. Não, eu me livrei daquilo. Eu continuei tocando a minha vida como funcionário do Banco do Brasil, dono, irmão e pai da Tereza, que todo mundo amava, e namorado da Duda.
Camila. Camila, nunca mais. 1 ano e pouco. Aconteceu algo estranho. Muito estranho. E um dia eu estou em casa. Me aparece Lorena com um bebezinho no colo. Quando eu abri a porta, eu digo, boa noite. Ela nem me cumprimentou. Não é uma visita social. Eu vim trazer o que lhe pertence. E botou aquela criança no meu colo. Quando eu peguei aquela criança, meu Deus do céu! Não dá para explicar o que eu senti. Não precisava nem me dizer quem era. Era o meu filho. Todo enrugadinho, todo vermelhinho. Cabelo bem preto. O meu cabelo era preto. Camila também era uma morena. Meu Deus, Tereza já veio, eu mostrei para ela assim, fiquei meio zoado. Tereza começou a lamber, eu digo, não, deixa. Quando eu vi a Lorena já estava lá na rua. Foi quando a ficha caiu, eu digo, meu Deus do céu. Ela deixou essa criança comigo. Para eu criar. O que eu vou fazer? Não deixou documento, não deixou absolutamente nada. Só deixou a criança em uma sacola. Duda. Ela veio. Quando ela chegou e eu contei, eu pensei, lá vai o meu namoro. Ela foi, pegou o menino no colo, ele está com fome. Só um pouquinho foi, pegou aquela sacola dele ali que tinha tudo, preparou uma madeira, ficou, fez arrotar aquela coisa toda. Ainda bem que ele já desmamou. Não que ele não fosse precisar mamar mais, mas pelo menos o tempo suficiente. Aí simplesmente falou, eu vou levar ela para minha casa. Eu digo, não, mas não, deixa. Eu vou precisar da ajuda da minha mãe também, que apesar de eu ter ajudado a criar meus irmãos mais novos, que a família dela era grande, tem coisa que eu não sei, foi e levou. Eu digo, não, fica aí, a mãe vai trabalhar. Meu Deus, ela assumiu o meu filho. Ela, a mãe dela, o pai dela, pareciam assim, os avós, pareciam a mãe do menino. Eu não conseguia entender. Mas para mim aquilo era... Foi quando o Duda perguntou, mas como é que é o nome do menino? Eu disse, nem isso me disseram, mas por quê? Aí ela procurou, não tem certidão, não tem nada. O abençoado, nem batizado foi, não tem um nome. Será que essa gente foi capaz? Eu disse, não sei, eu vou ligar. Aí eu liguei. Liguei e atendeu o seu Antônio. Eu disse, boa noite, seu Antônio. Boa noite. A dona Lorena esteve aqui. Ele disse, eu sei. Tá bom, o senhor está sabendo? Claro, o senhor não... Você deve estar numa situação difícil, mas pelo menos o senhor sabe o nome dele? Aí foi que ele disse, será o nome que você escolher. Seja um bom pai. Seja o que eu não fui para os meus filhos. E desligou. Bom, seu Romário, o senhor nem certamente vai, pelo menos assim, mensurar que a minha vida virou do avesso. Só não foi pior porque eu tinha a Duda ao meu lado. Mas eu tinha um filho. Eu batizei meu filho. Eu escolhi o nome. Meu filho se chama Eduardo, em homenagem àquele anjo que estava me ajudando. Nós fomos tocando, eu fui aprendendo, trocar fralda, sabe, a coisa, meu Deus, como bunda de criança fede, né, como é que pode? Mas a cada sorriso, a cada... Ai, e outra coisa, a Tereza com a minha bichinha, coisa mais linda os dois. Tereza foi promovida a irmã mais velha, olha. E eu ia tocando entre banco, entre meu filho, entre Tereza. Aí uma certa noite, eu tive um sonho muito estranho. Meu menino já estava com 1 ano. E eu sonhei com Camila. Não sei se foi sonho, porque eu estava dormindo
E de repente Teresa, que dormia comigo no quarto, começou a latir, latir, latir. Quando eu abri os olhos, era uma noite escura, estava ali. A imagem, estava Camila na minha frente. Mas Camila, com aquela última imagem que eu tive dela, que quando ela veio do quarto, não era aquela mulher vamp, não. Eu sei que primeiro eu tive aquela coisa, paralisia do sono, né? Coisa estranha, eu não conseguia. Eu olhava aquilo tudo arrepiado, uma coisa, sabe, uma coisa estranha, eu queria falar, não conseguia, eu queria falar, não conseguia. Ela só olhou, me ajude, tá frio. Ah, eu acordei no outro dia apavorado. O pior, é que quando eu senti aquilo, quando Teresa começou a latir, o meu filho, que estava comigo no quarto, também chorou. E Camila só dizia, me ajude, tá frio. Seu Romário, foi terrível. O pior é que não foi a única vez. Eu comecei a enxergar Camila onde eu ia, principalmente à noite. Aí teve um fim de semana que Eduardo foi para minha casa. Nós estávamos lá, jantando. A mesma cena. Do nada, Teresa, que estava embaixo da mesa, começou a latir e foi para o lado do Eduardo, claro, uma demonstração que queria protegê-lo. E eu enxerguei Camila mais uma vez. Eduarda, a Duda, ela não enxergou, mas ela sentiu um arrepio, uma coisa estranha. E ela me disse, o que está acontecendo? Eu falei para ela, Camila está aqui, está me pedindo ajuda, dizendo que está frio. Aí depois de tudo passado, Eduardo dormindo, Teresa dormindo, eu deitado com Duda. Aí eu perguntei, o que eu faço, meu amor? Ela disse, vai resolver isso aí, você não pode passar o resto da vida tendo essas aparições. Eu disse, não, mas eu vou aonde? Vai na casa dela. E eu fui. Seu Romário, quando eu cheguei lá, bom, a dona Lorena não olhava para minha cara. A mulher já me odiava de graça. Seu Antônio estava acabado. Aí foi Arthur que me disse. Primeiro ele perguntou, o que você está fazendo aqui? O menino está bem? Eu disse, tá, graças a Deus. Mas é com relação a Camila, você soube? Eu digo, soube o quê? Camila faleceu. E só hoje nós soubemos a notícia. Eu disse, poxa, cara, é fato. Mas afinal, onde ela está? O que houve com ela? O que aconteceu? Aí só um pouquinho, ele foi lá em direção a seu Antônio, conversou um pouco, voltou. Eu fui perguntar pro pai se eu podia te contar e ele autorizou. Depois daquela noite que tu teve aqui, meu pai mandou Camila para morar com o meu tio. Aí disse o nome da cidade, eu não vou citar nomes, não quero, sabe, nenhuma identificação. Ela foi para lá, ela teve a criança. Foi um parto normal, criança saudável. Ela, por imposição do meu pai, amamentou a criança por 3 meses e depois, leva isso daqui. Meu pai, que ainda tinha uma esperança que quando ela visse o seu filho, sabe, tivesse aquela coisa assim, despertar de um sentimento humano, um amor de mãe, aí a decepção foi total. Realmente a sua filha, ele não conhecia sua filha, foi duro para ele. Enquanto a minha mãe só jogava na cara dele, foi culpa sua, foi culpa sua, foi culpa sua. Você ajudou a destruir a vida da nossa filha, foi culpa sua. Aí meu pai deixou de lado. Camila seguiu a vida dela, não quis voltar para cá, não sei o que aconteceu com ela. E agora veio essa notícia. Aí ele disse, amanhã eu tô indo para saber o que houve. Eu digo, Arthur, eu vou contigo. Ué, mas por que eu... Não, eu vou contigo. Mas você não tem nada a ver com isso? Eu digo, tenho. Ela é a mãe do meu filho. Pedi licença no banco e fomos. Agora, quando eu estava indo, era longe, as duas cidades eram longe, eu fui no carro do Arthur.
Então eu dirigi o primeiro trecho, o segundo trecho, eu dormi. E aqueles faróis, aquela coisa toda, de repente eu acordo. Com Camila, me ajude, tá frio aqui. Eu tinha que ir. Aí fui, cheguei na delegacia, né? Vamos parar aqui? Arthur, mas por quê? Eu digo, não, para saber qual... Não, vamos direto para casa do tio. Chegamos lá na casa do tio dele. Eles estavam muito chateados. Bom, eles contaram que Camila simplesmente dormia ali, mas era dona da vida dela, saía para as farras dela, saía para, entendeu? Cada dia chegava com um cara diferente na casa, bem alucinada, bebia e coisa. E que de repente, amanhã, estava muito mal, não conseguia respirar e coisa, foi para o hospital. Fizeram exame, constataram que o caso era crítico. Dias depois ela faleceu. Eu digo, mas assim faleceu? Sim. Aí ele ainda perguntou assim, o que você achou? Que tivesse sido algum crime, alguma coisa? Não. Uma morte natural. Tudo bem, natural. Pode ser que ela tenha forçado demais a máquina, pode ser a vida dela, bebida e coisa, pode ser, não sei. Mas ela era jovem, ela teve esse problema, não sei se é congênito. Isso aí olha, é melhor tu conversar com a minha filha, porque a minha filha, ela trabalha na saúde, ela pode explicar melhor. Eu fui conversar com a prima de Camila. Nada, uma morte. Pessoa jovem que morreu. Tudo normal, tudo tranquilo. Eu digo, mas por que se... Aí foi quando me veio uma coisa na cabeça, parecia que alguém estava me assoprando. Eu perguntei pro tio de Camila, alguma coisa de estranha na morte dela? Aí eu disse, não. Aí a esposa dele falou, a única coisa esquisita, porque apareceu um cara lá meio maluco, eu acho que era apaixonado por ela. Ela estava assim deitada no caixão, estava todo mundo lá. Foi bastante gente, ela fez amizade aqui, apesar de pouco tempo na cidade. Também ela vinha nos visitar, desde criança conheceu muita gente, coisa. E aí, ela estava deitada no caixão, lógico. Aí o cara chegou chorando, apaixonado. E tinham as velas. E ele foi abraçar e uma vela caiu e pegou fogo assim. Aí foi todo mundo apagar. Nela não pegou nada, mas na renda assim do caixão, queimou. Tá bom, acontece. Aí fomos no cemitério. Quando estávamos lá, mais uma vez eu vi Camila do lado do túmulo. Tá frio. Tá frio. Eu digo, meu Deus do céu. Arthur chorou muito. Ele gostava da irmã, claro. Eu vi nele um cara até um lado bom. Sem esquecer o lado troglodita dele, ele tinha um lado humano. Me respeitava, não seria meu amigo nunca, mas me respeitava. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, cara. A gente tá cansado, dirigiu a noite toda. Vamos para um hotel, para não incomodar teu tio. Ele, mas eu não tenho dinheiro, eu pago o hotel. A gente vai para lá, toma um banho, sabe? Dá uma relaxada. Dorme, à noite sai, come alguma coisa e amanhã de manhã nós vamos embora. E assim fizemos. Aí saímos para jantar, tipo 6h30, 7h. Saímos cedo, porque também é uma cidade pequena que fecha tudo, né? E seu Romário, eu estava indo, procurando uma lanchonete, um restaurante, quando eu passei pela funerária. E eu vi Camila na porta. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? E a funerária, ela ficava perto do hospital, ela fazia plantão. Porque aquele hospital era regional, recebia muita gente. Aí eu fui entrando. Aí Arthur disse, onde tu vai? Eu digo, não, só um pouquinho, não sei, mas tu vai fazer o que? Eu não sei. Eu fui vendo. Tinha aqueles caixões, né? Os mais luxuosos, os mais simples, os bem modestos. E aí um me chamou a atenção. Ele não era dos mais luxuosos, mas também não era dos mais simples. Era um caixão, vamos dizer assim, de um enterro digno. Mas o que me chamou a atenção foi que a renda do caixão estava queimada. Eu olhei aquilo ali, veio o gerente, o vendedor, não, pois não. Eu olhei para ele assim, não, só estamos olhando. Na volta,
Eu falei para Arthur: Arthur, nós não vamos embora amanhã de manhã. Ele: mas o que houve? Eu tenho algo para ver. Seu Romário, na manhã seguinte eu fui na delegacia e falei tudo o que eu lembrava a respeito. O delegado me ouvia. O senhor está insinuando alguma coisa? Eu digo: não. O senhor quer que eu faça o quê? Guiado porque o senhor vê o espírito, será o quê? O fantasma da sua ex-mulher? Ela não é minha ex-mulher. Ela é a mãe do meu filho. E eu quero sim que o senhor faça o seu trabalho. Porque se o senhor se negar, eu teria que procurar os meus direitos. Que eu estou lhe falando algo muito sério. Bom, o delegado, muito a contragosto, considerando que o tio de Camila na cidade também era um homem importante, para não se incomodar, esse cada maluco que me aparece, pegou o telefone, ligou lá, mexeu os pauzinhos. No final da tarde, nós estávamos abrindo o túmulo de Camila. E lá estava ela, com o seu corpo esticado no chão, assim, na terra, já em putrefação, nua. Simplesmente o seu túmulo havia sido violado. Roubaram os seus pertences, que sei lá o que, com que ela foi enterrada, pegaram o caixão e levaram para a funerária para que fosse vendido novamente. Era por isso que ela estava com frio. O delegado não acreditava no que viu. Ele olhava para mim, olhava para os investigadores que estavam em volta, olhava para o tio da Camila e disse: nós temos um longo trabalho pela frente. E pelo jeito, tem muita gente importante envolvida nisso aqui. Aí eu disse: bom, o senhor faça a sua parte, que a minha eu acho que fiz. Aí saí, claro, o Arthur permaneceu ali, ele estava em choque, era a irmã dele. Claro, não desejo isso para ninguém. Aí eu voltei sozinho, porque ele não quis voltar e quis acompanhar de perto tudo. E disse que a coisa pegou por lá. Voltei, falei com Duda sobre o ocorrido. Pedi a ela segredo absoluto, que ela não contasse para ninguém. E também já estava chegando o momento que eu teria direito de pedir transferência da cidade. E eu ia pedir, eu ia voltar para o Rio de Janeiro. Foi quando eu pedi Duda em casamento. Ela aceitou numa felicidade que até hoje me emociona. Casamos. Voltei para o Rio. Assumi uma agência na cidade do Rio de Janeiro. Comprei um apartamento em Botafogo, onde vivo até hoje. Estou aposentado e tenho uma vida tranquila com o meu filho mais velho, Eduardo, com minhas 2 filhas, meus 3 netos e a minha esposa, uma mulher maravilhosa, um anjo que eu quase perdi por ter me deixado levar por caminhos que talvez muitos homens se deixem. Mas com certeza é um caminho sem volta e que só deixará arrependimentos.